Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute a informação de que Malcom discute a rescisão do seu contrato na Arábia Saudita. Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, quem pode contratar o atacante brasileiro? Como é a grande bomba das últimas horas, o atacante brasileiro, um dos grandes destaques do Al Hilal, pode ter seu contrato rescindido, apesar de ter mais 2 anos com o time saudita. Tudo porque o Malcom discutiu com um torcedor do Al Hilal depois da eliminação para o Fluminense na Copa do Mundo de Clubes, e esse tipo de situação não é muito bem vista e analisada por dirigentes de clubes sauditas. Importante lembrar que o Malcom ganha na casa dos 9 milhões de reais por mês e tem números impressionantes com a camisa do Al Hilal. O fato de poder estar livre nas próximas horas fez com que vários torcedores de clubes no Brasil se empolgassem. O Flamengo já havia demonstrado a intenção de contratar o Malcom algum tempo atrás, já o Corinthians se baseia numa declaração recente do Malcom, dizendo que por ser filho do terrão e torcedor corintiano fanático, um dia voltará ao clube. Inclusive a patrocinadora master do Corinthians, a Esportes da Sorte, se aproveitou dessa situação para fazer uma postagem fazendo referência a essa declaração do Malcom e perguntando se o torcedor corintiano aprovaria. Foi o suficiente para que muitos torcedores alvinegros entendessem que a Esportes da Sorte estaria disposta a ajudar com o pagamento dos salários. Conversei com um familiar do Malcom e ouvi que o atacante não pretende voltar ao Brasil por agora. A avaliação de que ele é muito novo e ainda tem lenha para queimar no exterior. É possível, inclusive, que surja uma proposta do rival do Al Hilal, do Al Nassr, de Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo, para que ele se torne parceiro de ataque do CR7. Diante desse cenário, não estou otimista em relação à chance de o Malcom voltar, mas aguardemos cenas dos próximos capítulos. Só para completar, o Al Hilal, também de acordo com a imprensa saudita, discute outras dispensas e 2 brasileiros estariam como possíveis alvos. Lateral esquerdo Renan Lodge, que fez grande Copa do Mundo de Clubes, além do meio-atacante Caio César, que costuma ser reserva. Até o Mitrovic, centroavante do Al Hilal, passou a correr risco por conta do excesso de contusões. Voltamos então com o de primeira. A gente estava aqui batendo um papo com a galera do chat. Mas vamos falar de Campeonato Brasileiro? Vocês estão com saudades do Campeonato Brasileiro? Ou está todo mundo tão envolvido com o Mundial que só consegue chegar ao Mundial pela frente? Mas o Mundial agora está acabando, né? Domingo a gente vai saber quem é o campeão. E o Campeonato Brasileiro volta, gente. Eu confesso que eu estou com saudade dos nossos gramados ruins, não. Da nossa arbitragem, também não muito condicionada pelas atitudes de todo mundo em campo. Mas eu estou com saudades. E o Coringão volta a campo no domingo, não é, Lívia? Contra o Bragantino, joga em casa. E tem aí algumas questões para resolver, todo mundo trabalhando nessa intertemporada, e aí vai ser legal a gente ver, ó, vocês queriam tempo para treinar? Queriam? Então tomaram um tempo para treinar, vamos ver como é que essa galera volta. E Breno Bidon está trabalhando bastante no Corinthians, né? Tá ali fazendo uma musculação, crossfit para dar uma sustância, não é isso? No shape? Para dar uma crescida no shape? Não, Lu, assim, essa intertemporada vai ser... Assim, pelo menos esse é o mantra, né, dentro do Corinthians, dentro do CT Joaquim Grava, é o mantra. Então, nesse momento, assim, foco total, recuperar jogadores, limar qualquer tipo de problema do departamento médico. Então, assim, esse é um momento muito delicado para o Dorival Júnior, que vai ter que mostrar agora, com a recuperação desses atletas, o retorno desses jogadores, né, mostrar que tá podendo, assim, tá podendo em termos técnicos, né? Porque até então o time não vinha jogando tão bem. Enquanto isso, a gente tem outros atletas em recuperação, né? O caso do Yuri Alberto, que, né, vem aí de um problema físico bem sério, né? Uma lesão na coluna. E Breno Bidon, que teve até uns altos e baixos físicos, treinou junto com o Yuri Alberto nas férias. Os dois viajaram, foram para Disney, tiveram aí dias de descanso bem movimentados nas redes sociais, mas sem abandonar o treino, né, o acompanhamento físico. E tirando, obviamente, essa parte do Yuri, que era uma parte mais delicada, de fisioterapia, um trabalho para recuperação, o Breno segue muito focado em ganhar massa muscular. Eu conversei, inclusive, com o fisiologista Gustavo Jorge, que é o fisiologista particular do Yuri e do Breno Bidon, e também cuida do Gustavo Henrique, né, o zagueiro, cuida dos 3 jogadores à parte, né, do elenco, né, do trabalho que eles fazem dentro do CT.
E ele falou do comprometimento do Breno Bidon com esse ganho de massa, com essa, assim, a disciplina do Bidon surpreende muito, porque o menino é franzino, ele citou isso. Então, assim, é o biotipo, é uma questão muscular, é dele, ele vai continuar sendo magro e vai precisar sempre trabalhar mais para ganhar massa. Só que ele já ganhou 5 quilos de massa. Tudo por conta do trabalho extra-campo, o trabalho fora do CT Joaquim Grava, aliado com toda a questão nutricional que é feito dentro do CT. Todo esse trabalho aliado fez com que o Breno Bidon, do ano passado para cá, né, do fim da copinha para esse ano, então aí 1 ano e meio mais ou menos de trabalho, ganhasse 5 quilos de massa muscular. E isso é muito para um jogador, é muito. Para todo mundo, né? Nossa. Mas ainda mais para um atleta que gasta muitas calorias por jogo, né? E assim, o Breno Bidon tem uma movimentação muito grande dentro de campo, é sempre um dos atletas que mais corre no gramado. Então, isso também ajuda ele a perder massa, né? Só que ele ganhou muito, então é muito Deve ser cada almoço, cada jantar, gente, um prato desse tamanho. Não, ele deve estar comendo muito, Com suco sério. ou sem suco? sem Mandando suco, tudo né? pra dentro, pra conseguir. Sem suco, né? Porque ali é total trabalho de suplementação, trabalho de recuperação física e de pegar peso mesmo, força, né? opa. Trabalho de musculação muito forte. Então, assim, realmente, esse trabalho do Gustavo Jorge, que é um fisiologista já muito conhecido no mercado, surpreende, porque parece que todo jogador que ele pega ali é um boost que dá no atleta. E o caso do Yuri Alberto também é esse, porque a recuperação que a gente esperava, que ia demorar mais para ele voltar ao gramado e aos treinos com bola, também vai ser antecipado. Então, tá aí. Eu acho que é uma dica, né, para os jogadores. Como chama o profissional? Será que Gustavo Jorge. Gustavo já faz uns fila pra gente contratar o cara é bom, viu? pra botar o tempo em dia? Seria Mas bom. eu acho que esse é o grande segredo de performance hoje, né? Não dá para ficar só preso ao trabalho do CT. Você precisa ter alguma coisa fora, né? E agora, Lívia, você que acompanha tudo do Corinthians, pensando em mercado da bola, né? Como é que tá? Ela já olhou assim. Aí a gente olha pro bolso nessa hora, né? O bolso não tá muito cheio do Corinthians, não tá. O nome que foi falado foi Carlos Augusto, né? Um atacante saindo aí do futebol inglês. Será que pode pintar no Coringão? Será que pode chegar alguém? O Carlos Vinícius, Carlos né? Vinícius, perdão. Carlos Vinícius, isso. É um jogador que já tem 30 anos, né? Não é nenhum jovem. E a pedida talvez seja aí o grande problema, porque não é uma questão da compra, né? O valor que o Corinthians vai ter que despender de uma vez só, mas é o salário. Salário acima de 1 milhão, né? Ele tinha, inclusive, feito né, foi oferecido com um valor de quase 2 milhões de salário. A pedida foi diminuída, né, depois das primeiras tratativas, das conversas. Mas eu até debati sobre isso na sexta-feira na live com o Vitor Guedes e o Samir Carvalho. A gente teve esse debate sobre a questão do Corinthians trazer jogadores com mais de 30 anos ou nessa faixa etária aí, né? Que é hoje um dos problemas que eu vejo para esse elenco, né? Que é um elenco bom, tem jogadores de qualidade, mas muitos ali nessa faixa de idade que já começa a apresentar uma questão física abaixo, né? E assim, são jogadores que precisam muitas vezes ser poupados, joga uma partida, é poupado em outra. E isso vem acontecendo muito com o Corinthians exatamente para evitar as lesões, né? Fazer um controle de carga desses atletas. E a gente está falando de um atacante que não faz gols há mais de um ano, né? Que teve aí um período de inatividade, ficou sem clube. Então, assim, é um momento também delicado do jogador chegar e querer ganhar R$1 milhão. Me parece muito uma situação que a gente acabou de ver, que foi a situação do Igor Coronado, né? Que um jogador que até com alguma grife, né? Um jogador que passou por grandes equipes fora do país, jogou, né? Foi estrela no futebol saudita, veio com um salário de R$2 milhões, não conseguiu performar no Brasil pela intensidade, obviamente, do calendário e também pela exigência física. Esse me parece pelo menos um aspecto que vai pesar agora para a diretoria que iniciou essas conversas por ter tido esse oferecimento do atleta. Não foi o Corinthians que foi atrás do Carlos Vinícius, mas ele foi oferecido. Então, o que pode acontecer nessa negociação, se isso caminhar, se isso de fato se concretizar,
uma pedida menor, né? Vai ter que encontrar um meio termo aí para que ele seja de fato viável para os cofres do Corinthians, né? Ou talvez um contrato de produtividade, alguma coisa nesse sentido. Olivoca, aproveitando aqui, a Lívia aqui de Corinthians, a gente tem que esgotar todos os assuntos. Tem uma pergunta aqui no chat, o JC Campos, sobre o Depay. Se o Depay vai embora, se não vai. Como é que ficou essa situação? O Corinthians chegou a pagar uma parte do que devia ao jogador, né? O Corinthians devia premiação pelo Campeonato Paulista e também direitos de imagem. Pagou os direitos de imagem, foi isso? Então ainda tem um restante sendo negociado. E aí falava-se, né, que corria o risco dele não se reapresentar com o grupo por conta dessa dívida. Isso já foi solucionado com o jogador? Já foi solucionado, voltou normalmente, se reapresentou. E nos bastidores, a conversa ela segue sendo a mesma de sempre em relação ao Memphis, né? Que é um jogador muito comprometido, muito disciplinado, não tem má vontade nos treinos, né? Então, aquela preocupação até que existia de alguns torcedores dele voltar, tendo, né, premiações atrasadas e alguns problemas aí de pagamento mesmo, né? Porque a gente sabe que direitos de imagem hoje, eles são parte do salário, né? É uma forma de você diluir a questão do CLT, né? E não ter que pagar um salário 2 vezes para o atleta, né? Então, aí uma parte vai pelas leis trabalhistas e a outra parte via direitos de imagem, que não deixa de ser salário, né? O grande pulo do gato agora é essa questão da premiação do Paulista, que é uma premiação, né? Quem fez o contrato que teria que ter visto isso antecipadamente, uma premiação de 5 milhões de reais, é bastante dinheiro, ainda mais para os cofres do Corinthians, né? Então, assim, isso daí está sendo... E é a premiação toda do time, praticamente, A premiação toda do time. Complicado. Exatamente. Então, 4,7 milhões, se eu não me engano, que é exatamente o que está no contrato dele. Então, assim, é bastante dinheiro, é uma questão que ainda está sendo negociada, né? Como isso vai ser diluído nos próximos meses, mas não existe nenhum movimento do Corinthians de perder esse jogador. Não existe isso. O Corinthians quer manter o Memphis até o fim do contrato.